Se você já largou o Warzone, mas continua aqui por causa das polêmicas da comunidade, você está no lugar certo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma acusação de hack sobre o Blade e o banimento de um jogador profissional de longa data do Call of Duty que é brasileiro, e vamos falar também da Activision que liberou o uso de DS4, é isso mesmo que você ouviu. E se você já é inscrito aqui no canal, você já tá ligado, né? Aqui as tretas do COD viram papo sério sobre saúde mental, pra quem quer upar na vida real também. E no momento noob emocional de hoje, o tema é ansiedade. De onde vem esse sentimento e por que a gente tem tanto medo do que não aconteceu ainda? Fica comigo até o final do vídeo, porque além das tretas, o papo de hoje vai te ajudar muito. E como eu não sou psicólogo, é claro que eu trouxe um profissional pra gente falar sobre ansiedade. Então, vamos juntos. E antes da gente ir pro assunto principal desse vídeo, queria trocar uma ideia rápida com vocês, porque essa é uma notícia que impacta a gente que é fã de COD também. Porque hoje, oficialmente, o XDefiant, o jogo aí PVP 6v6 aí no estilo COD lá da Ubisoft, terá os seus servidores desligados hoje. O jogo durou aí 378 dias apenas, cara. O que é uma pena, né? Porque pra muitos, e sempre quando sai um jogo nesse estilo de COD assim, pode ser o COD Killer e não sei o que. E como a gente falou aqui no último episódio do Fofocal, Call of Duty, Warzone no geral, tá precisando sim de mais concorrência pra Activision se mexer, resolver os problemas aí que não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, como vocês estão acompanhando por aí. E o fechamento de mais um jogo aí no estilo só prova cada vez mais que COD é o único responsável que pode matar ele mesmo, né? Mas no caso aqui do XDefiant, foi uma série de fatores, né? Eles acabaram perdendo o timing ali, eles podiam ter lançado o game no momento que COD não tava numa relação muito contente aí com sua comunidade, mais relação em conteúdos aí lá na época do MW2 e tal. E eu consegui me divertir bastante até na beta do game, quando o jogo lançou. Eu confesso que eu joguei umas 2 partidinhas e dropei, mas comenta aí, você vai sentir falta do XDefiant? E rapaziada, vocês estão ligados que esse assunto aí de usar o DS4 aí no Warzone, no COD em geral, é um assunto muito polêmico na comunidade, né? Isso não é novidade pra ninguém. Pra quem não tá ligado, o DS4 é um aplicativo onde você consegue aí usar um controle de PlayStation no PC e como poder remapear controles e tudo mais. Porém, também tem algumas funções extras que você pode estar usando aí para conseguir vantagens em cima de outros jogadores, como macros, tirar o recoil da arma e coisas assim. Esse que é um assunto aí proibido em vários chats da Twitch aí dos pro players e criadores de conteúdo, porque tem uns que falam que é hack, outros falam que não é hack, que você pode usar só para configurar seu controle, mas como é que você vai saber se a pessoa que está usando esse aplicativo não está usando aquelas outras paradas que dão vantagens, né? E esse é um assunto tão antigo na comunidade que tem vídeo de 2 anos atrás do Corvo mostrando na prática o que é o DS4 e já perguntando aqui, é um hack disfarçado? E se liga só. Presta atenção, eu vou tirar o analógico do meu controle. Mano, isso é doideira, velho. Que isso? Que Meu isso? amigo. E nessa mesma época tem vídeo do Will o Brabo também, ó. Colocaram o hack gratuito no Warzone 2. DS4 legalizado não é possível. E ele também mostra na prática aí como é que funciona a parada. Tá, Fest, a gente já tá ligado nisso tudo. Onde você quer chegar? Eu vi uma notícia recentemente que o Activision liberou o uso de DS4 no campeonato mundial de Warzone, galera. Como vocês sabem, eu uso muita inteligência artificial aqui no meu dia a dia pra usar nos roteiros, ou pra me ajudar a criar músicas lá pro quadro musical que vocês curtiram pra caramba. Inclusive, essa semana vai ter mais um episódio. E eu perguntei pro chat GPT, a Activision liberou o uso de DS4 em campeonatos oficiais e no mundial de Warzone? Sim, a Activision permitiu o uso em competições oficiais do World Series of Warzone, incluindo eventos presenciais em LAN. Essa decisão foi tomada para acomodar jogadores que preferem um controle do PlayStation 4, especialmente aqueles que utilizam software de terceiros, como o DS4 Windows, para configurar seus controles no PC. Aqui ele fala um pouquinho, né, que o DS4 é um software que permite o sistema operacional reconhecer o controle DS4, mas aqui embaixo ele já fala, no entanto, é importante destacar que o uso de software de terceiro pode ser um tema sensível. Embora a Activision tenha permitido o uso de DS4 Windows em eventos específicos, o uso desse tipo de software pode, em alguns casos, ser interpretado como uma violação das políticas de segurança.
especialmente se for utilizado para obter vantagens injustas. Mas antes, uma pausa rápida para o momento merchan, porque eu quero apresentar uma ferramenta para você que sofre com problemas aí de perda de pacote, ping alto. O Lagofast é um programa que melhora a performance da sua internet em vários jogos online, diminuindo travamentos e instabilidade. E o legal é que funciona tanto para PC quanto para consoles, olha só. E muitos de vocês têm dúvidas e não, você não precisa de um roteador especial. Se você joga em console, eu vou deixar um tutorial aqui na descrição de como você usa lá. E para quem joga no PC assim como eu, vem comigo que eu vou te mostrar como é que usa e é muito simples, não tem segredo. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a função de aumento de FPS, que é só você clicar aqui, ó, no iniciar booster e boom, já está funcionando. Tem também a opção Gel Filter, olha só, para quem sofre aí com problemas de rota. E para funcionar direitinho, basta você selecionar aí um servidor mais próximo da sua localização para obter o melhor desempenho. Clicou aqui, boom, já está funcionando. E com a função Easy Lobby, você pode jogar em servidores que tem menos jogadores competitivos, porque a gente tá ligado que aqui no Brasil é só pescotar pra tryhard dando a vida nos lobbies aí, o skill base de matchmaking no talo. Que saudade da época do BO2, MW3 e afins, que era gente de todos os níveis jogando no mesmo lobby, mas enfim. Mas use essa função com responsabilidade e moderação, hein? Porque como você vai estar selecionando o país aí que tem jogadores menos competitivos, consequentemente tem muitos iniciantes ali no meio. E se eles ficarem pegando muitos jogadores que ficam dropando mais de 100 kills na partida, ainda corre o risco de afastar esses novos jogadores. E eu já recomendo vocês ligarem essa função aqui, ó, mostrar a hora regional, porque tem muita gente com dificuldades falando que não funciona, mas é porque tá selecionando um país que além de ter poucos players, é tipo 4 da manhã lá, sabe? Então é óbvio que não vai ficar achando partida, né? Então aqui você consegue ver que hora que tá rolando lá. Mas só a título de exemplo, vou selecionar a plataforma que eu estou jogando, vou selecionar a Camboja e vou clicar aqui em alterar localização. E pronto, já está funcionando e é só você iniciar o jogo. E agora eu vou mostrar pra você como você vê dentro do jogo se tá funcionando. E até minha gata veio ver aqui como é que faz e é muito fácil. Basta você vir em configurações, conta e rede, informações de rede, e aí vocês vão perceber aqui, ó, que a região geográfica mudou, olha só. E pra garantir, eu pesquisei o nome que tá aqui no Google e realmente está aqui no servidor da Camboja. E se você clicar no link do comentário fixado e se registrar, você ganha 24 horas pra testar o serviço de graça. E se você testar e curtir, é só usar o código FAST com Y no final, que você garante 30% de desconto. E a gente sabe que, ao contrário dos nossos creators brasileiros, aqui os creators da gringa têm muito mais voz ativa lá na comunidade. Tanto que eu vi que esse gringo aqui fez um vídeo do Aidan, um dos principais jogadores de Warzone aí do mundo. Esse vídeo é de 7 dias atrás e ele mostra aqui um clipe do Campeonato Mundial de Warzone de 2023, onde na tela do Aidan, como vocês podem ver aí de fundo, ele tá aqui, ó, com o DS4 Windows no PC dele, velho. O complicado disso é que isso dá ainda mais margem aí pra incentivar cada vez mais as pessoas a usarem esse software de terceiro, porque pensa comigo, se eles liberam o uso disso num campeonato mundial oficial, isso só dá ainda mais margem pra galera começar a desconfiar ainda mais que ninguém tá puro nesse jogo. Estão ligados que o Blade é um streamer aí polêmico pelo seu jeito violento de se comunicar, gastação que ele tem na live e por aí vai, mas tem muita gente que desconfia da gameplay desse cara, desse moleque na verdade. E eu tava dando uma olhada aqui na análise que o Sparta fez em cima de alguns clipes do Blade, e ele fez uma análise ali, tipo, levantando os pontos, ele tentou fazer uma análise ali imparcial, sem dizer se ele usa hack ou não, mas levantando uns pontos no mínimo questionáveis ali na gameplay do Blade. E o Blade comentou e respondeu esse vídeo dele. E aí, pra esse vídeo ficar mais dinâmico e não ficar muito longo também, eu vou trazer alguns clipes específicos, a análise do Sparta e a justificativa que o Blade deu em cima de cada clipe. Bora lá entender essa história. E a gente tá ligado que o Blade é um personagem aí muito forte, tem tudo pra ser o novo Tony Boy aí da comunidade, como eu já falei algumas vezes aqui no Fofocal. Mas será que ele é perseguido mesmo ou ele chama esse tipo de acusação pro conteúdo dele? Se liga só nessa fala que precisa do Sparta. Uma coisa interessante, isso aqui não é nenhuma suposição, é que quando você vai assistir os vídeos, você percebe assim que o Blade, ele é um cara que ele tem muitas ocorrências dessa, onde ele é julgado como se fosse um hacker.
E essa é uma coisa, conforme aqui o próprio canal dele, que parece que ele gosta bastante, que ele chama essa alcunha pra ele, porque ele consegue hypar tanto a figura dele como streamer, mas também o canal dele, utilizando essa alcunha das pessoas julgando ele como se fosse um hacker. Porque é justamente isso que ele falou, galera. Ele consegue hypar em cima, a gente sabe que tem uma grande parcela aí da comunidade que curte esse estilo de gameplay mais rushado, que o Race, dropar 100 kills na Rebirth Island, de ensaboar pra lá, pra cá. E o Blade tem uns flicks bem esquisitos assim no controle, né? Porque a gente sabe que é mais difícil você flicar num controle do que no mouse e teclado. E claro que isso vai variar da sua sensibilidade e afins, mas bora lá pros clipes. Cara, a velocidade que ele spota. Eu tive até o pensamento de ser algum tipo de macro de auto-ping, mas não tô acusando ninguém de nada e a gente vai vendo essa situação no decorrer dos outros vídeos. Ó, Ok. já passou, já exportou, tá vendo? Ele no primeiro... Cara, essa puxada do aim assist ali com 0 ms de time de reação é muito foda. Repara de novo que o cara aqui já tá spotado, tá vendo? E quando ele joga no controle, os jogadores de controle sempre relatam que existe uma dificuldade maior para executar esse botão de ping. Então, ou o cara realmente tem uma skill absurda, ou realmente ele usa uma macro de auto-ping. É muito rápido, cara. Olha isso! Velho. Essa situação aqui do Blade, cara... eu separei vários vídeos para mostrar para vocês. Ela é muito recorrente. Do que? Você pode ver pelo minimapa aqui, ó, que ele tá atirando os dois caras e eles estão spotados. Mas aqui nessa casinha onde ele vai mirar, não tem spot nenhum. E é muito comum em vídeo do Blade, sabe? Quando ele tá fightando ali, ele sempre dá um flick em algum lugar aleatório que não tem marca no minimapa. E assim, coincidentemente, ele acertar alguém. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo o hitmark? Acertou alguém aqui atrás. Não tem spot no minimapa, cara. E eu acho que esse é um dos motivos que a galera pega muito no pé do Blade. E olha só o que o Blade falou sobre esse primeiro clipe. Sobre o ping que muitos comentam, é o padrão de um pulo com seta pra cima, só que com o dedão. Eu tiro o dedo do analógico em menos de 1 segundo e pingo o inimigo. A maioria das vezes estou parado, dando slide ou paro por pelo menos 1 segundo. Não, peraí. Paro por menos de 1 segundo só pra pingar. Nunca no meio de uma troca 1v1. Esse ping não tem vida própria. Eu faço isso de forma intencional. E aí aqui ele até comenta também um pouco sobre os flicks que ele dá, ó. Sim, eu faço esses flicks buscando viralizar. Quem acompanha minhas lives sabe que eu erro vários deles também. Não é milagre, é tentativa e erro ao vivo. Aquele outro tinha um comentário, mas a gente não tinha situação, cara. Olha esse flick do Blade, tá? Veja que no minimapa aqui, ó, não existe ping do cara na direita. Ou seja, ele fez o flick, assim... Porque, teoricamente, ele viu o cara de relance. E isso para você executar no mouse já é difícil. No controle, então, meu amigo, cara, o cara tem que ter uma skill absurda se não estiver usando nenhum tipo de cheat ou de hacker. Olha lá. Não tem, ó. Veja que o cara tá caindo de paraquedas, maluco. Não tem nada no minimapa. Não tem, pegou o gás. Vamos ver se nesse vídeo aqui tem alguém marcado no minimapa. Ó, passou no fundo. Marcou, viu, ó? Tá marcado aqui. Ó, pegou o cara. Pegou o cara. Ó. Não tem... Tem cara marcado lá no fundo, ó. Atrás da casa, tá vendo, ó? E não é, assim, o ping, que quando você pinga o cara, você vê a movimentação dele. É ping, assim, que ele bateu aqui. Tá vendo verdinho aqui, ó? É ping que ele bateu e errou. Ó. Ou seja, ele não... Ele sabe que tem um cara atrás, ó. Ó, viu, ó? Não tinha ninguém marcado na casa. Mano, que doideira. Olha essa puxada que deu, rapaziada. E eu me divirto vendo esse tipo de conteúdo porque eu não entendo nada de hack e tal. Se o próprio jogo não consegue identificar, quem dirá eu que só tô aqui lendo e passando notícias pra vocês, né? Tá vendo? Não tem ninguém no minimapa. Então, assim, pergunta, como que ele sabia que tinha um cara aqui? Não sei. Pode ser uma genialidade? Pode. Prodígio. Mas ou... o que transparece para muitas pessoas da comunidade é que sim, ele utiliza alguma coisa, algum tipo de hacker, algum tipo de cheat. Olha lá. Essa aqui, velho, eu acho que é a cena mais famosa do Blade. Não dá pra contar o tanto de acusações de usar hacker que estou tomando no meu vídeo do YouTube por fazer essa simples jogada, veja. Esse aqui ele tava jogando na área 99. Foi uma das últimas vezes que ele teve assim, um boom de fazer um negócio, uma jogada no jogo e a galera acusa ele de hacker, ó.
Cara, sinceramente, essa primeira cena aqui, ela já me chama muita atenção. Por quê? Não tem um minimapa, infelizmente, mas ele abre dando um pré-fire na parede aqui, velho. Olha pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo que ele deu pré-fire na parede? Ó. Tá vendo? E aí depois ele pula a janela. Ah, e o cara realmente tá no pixel que ele atirou. Então, eu falei, cara, ou o cara é Sem muito minimapa gênio é fora difícil. da curva, ou realmente tem alguma coisa muito estranha, velho. A coronhada não gruda, lixo. Essa é a mais famosa dele dos últimos tempos. Esse ó. vídeo eu já trouxe aqui pro Fofocal E também. aí a ó. mira dele sobe e ele atira num cara que tá lá atrás. Eu acho que teve muita gente que fez a análise desse clipe e realmente no minimapa, que ele não disponibiliza aqui, não tem ninguém marcado no fundo. Então não... Eu falei, essa é uma jogada muito recorrente no Blade, cara. Muito recorrente. Se você pegar o canal de cortes dele, tem muito vídeo com ele fazendo isso, cara. E assim, teve até um videozinho que o cara defendeu. Falou, mas o cara tava spotado no minimapa. E olha só o que o Blade fala desse clipe, ó. Cara, eu fico maluco com esse tipo de react porque você simplesmente está fazendo react e não presta atenção na jogada. Nesse momento, eles estavam atirando dentro da casa, dá pra escutar claramente. E quando você atira no jogo, você aparece no minimapa. Acho que você não sabia disso. Só na cabeça, amigo, nessa época o meta era XM4, igual todas as ARs. Ela estava sem recuo de perto e o meu amigo ali estava parado. Vou atirar onde? No pé? E sobre esse clipe mais famoso dele aí que viralizou na época, ele solta essa aqui. Esse clipe é loucura, sério. Você dizer que eu acertei o cara errado é bizarro. Eu não acertei o cara que eu estava atrás, marcado em vermelho. E quando você mata o inimigo, não tem nada a ver com headshot ou não. O jogo existe há 4 anos e você tem um canal com 30k e ainda não sabe disso. É surreal, ainda mais fazendo vídeos de react. E o Blade tá falando desse comentário do Sparta aqui, ó. Que o cara não tá spotado no minimapa e ele faz a mesma jogada de atirar no cara através da parede. Olha lá, atirou, ó. E detalhe, tá? Uma coisa que você tem que analisar nesse corte também é que o cara que tá atrás da parede, ele não acerta o cara, ele só dá tiro na cabeça do cara. É só HS, ó. Cara, isso não é normal, ó lá. HS, tá vendo, ó? Mano, isso não é... só HS, ó. Isso não é normal, só HS, ó. Não é normal, cara. Então eu falei, ou o cara é Mas tem muito, explicação. cara. O nome desse tipo de jogada é Click Pick. É. Se você Mano, ou o cara é muito gênio, ou sei lá, velho. Vamos lá, último videozinho aqui com vocês. Caraca, a mira gruda. Cara, velho, isso aí é foda. Igual eu falei, esses flicks no mouse, eles são muito mais fáceis de fazer do que no controle, no mousezinho. E é demais, cara. Quando eu falo mais fácil, é porque é mais fácil. Mas a execução, sabe, do ato em si, ele é muito difícil, mano. E outra coisa, quando você pega os cortes do Blade, esses flicks no controle, cara, ele faz numa facilidade, cara, que é um negócio absurdo. E aí o Blade rebate dizendo, esse foi um dos flicks mais insanos que já dei. Postei em vários lugares porque nunca vi nada igual no controle. Pode falar que foi estranho mesmo, mas foram várias tentativas e quando acerta vira clipe. Se você não tenta, não consegue. Pô, amigo, na moral, em reacts futuros, analise realmente o vídeo em vez de espalhar desinformação. Obrigado. E aí, rapaziada, o que vocês acham? O moleque é um prodígio mesmo ou não tá puro? E será que as justificativas do Blade aí nesse vídeo é um medo da reputação que ele tá tendo? O medo do que a galera tá comentando? Será que é um medo das pessoas atacarem ele ainda mais? E quando a gente fala sobre medo, tá atrelado diretamente à ansiedade, né? O medo do que não aconteceu, o medo do que vai acontecer. E como eu sempre falo pra vocês aqui no Fofocal, não é pra levar nada a sério que eu falo aqui, até porque eu não sou jornalista e muito menos psicólogo. E por isso que mais uma vez eu trouxe o nosso psicólogo parceiro Felipe Adler pra trocar uma ideia com a gente sobre ansiedade no momento noob emocional de hoje. Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo ao Call of Cash, meu querido. Olá, para mim é novamente um prazer estar aqui com vocês e dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. É muito importante a gente entender alguns aspectos da ansiedade. Isso pode acontecer dentro do jogo, fora de jogo, tá bom? Primeira coisa que é muito importante a gente entender. A ansiedade é algo inerente ao ser humano, ou seja, você querendo ou não, você vai ter. E todo ser humano tem ansiedade, tá certo? Principalmente por quê? Porque a ansiedade ela vem do sentimento de medo. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece que não tem medo de nada? Esse é o grande questionamento.
Então, se todo mundo tem medo de alguma coisa, logo todo mundo vai ter ansiedade em algum nível, em algum momento da vida. Realmente não existe ninguém que não tenha medo, e eu gosto dessas trocas aqui de ideias no Noob Emocional, porque é uma autocrítica pra mim também, tudo que eu falo, as coisas que eu pergunto e questiono também, porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Eu já falei em episódios passados aqui do Noob Emocional que eu fiz alguns meses de terapia, focada na terapia cognitiva ali, comportamental, pra tratar pensamentos disfuncionais, que eu ficava muito pensando nas coisas, sabe? Aquela ansiedade, se, o futuro e tal, problemas. A vida adulta é complicada, né? Ainda mais quando você vê notícias e matérias como essa aqui, ó, onde o Brasil ocupa alarmante papel de destaque na atual epidemia global de ansiedade, abuso de rede social, inflação crescente, a interminável polarização política, os desastres ambientais, é muita coisa acontecendo, né? Mas, Felipe, por que a ansiedade está tão presente na nossa vida? De onde vem isso, assim, até historicamente falando? Um bom exemplo que eu gosto de utilizar para exemplificar a questão da ansiedade é a própria trajetória do ser humano. Quando a gente nasce, o que acontece? A gente sai da barriga da mãe, onde estávamos de forma bem confortável, e aí a gente sente uma força empurrando a gente para fora, que são as contrações, as enfermeiras ou o médico pegando a gente pelo braço, trazendo, botando em cima de uma maca, onde está tudo iluminado, muito barulho, a mãe chorando. Tudo isso assusta a criança. E ainda tem casos de que ainda tem uns médicos que vão lá e dão uma palmadinha. Aquela palmadinha não é para doer, é simplesmente para assustar um pouco mais, para fazer a criança sentir medo, ter ansiedade, e um dos comportamentos ansiosos é o choro. Então a nossa vida já começa tendo ali um pico de ansiedade, tá bom? E isso possibilita a gente viver. E se você acompanhar toda a trajetória do ser humano, a ansiedade ela sempre foi muito útil por uma questão de sobrevivência. Quando a gente volta até o ser humano primitivo, o ser humano precisava de algo que desse um boost nele, um buff em suas habilidades. E é isso que a ansiedade faz. A ansiedade, ela basicamente vai dar um up na nossa força, agilidade, velocidade, reflexo, para que a gente possa lidar com o perigo que está acontecendo ali de forma imediata. Tá certo? E o curioso, quando a pessoa está velhinha, já perto ali no seu último dia, basicamente, nas últimas horas de vida, ela também vivencia um pouco de ansiedade, por causa do medo do que pode acontecer com ela, com a família, como é que vai ser após isso. Então a ansiedade é algo que acompanha a gente durante toda a trajetória da nossa vida e é algo importante por uma questão de sobrevivência. Então sempre que a nossa sobrevivência está em jogo, que o nosso modo de vida está sendo arriscado por alguma forma, a ansiedade está presente porque ali temos medo. Caraca, minha mente tá explodindo agora, velho. Então, basicamente, a gente nasce com ansiedade. E aproveitar que você comentou aí de últimos momentos de vida e tal, tem como uma pessoa morrer por causa de uma crise de ansiedade, por exemplo? Na realidade, a gente pensa que é até o contrário do que realmente acontece. A ansiedade, ela basicamente é o sistema de sobrevivência, como eu tinha falado anteriormente. E é uma questão de lógica. Se a ansiedade ela é o sistema de sobrevivência, o que acontece é que a função dela não é matar. O que traduzindo significa, não tem uma pessoa que morra por causa de uma crise de ansiedade, tá certo? A pessoa pode ser já de idade avançada, ter um problema cardíaco, um problema na questão da pressão arterial ali, talvez, e por conta disso, com uma crise de ansiedade, ela pode chegar a vir a óbito por conta do problema cardíaco e etc. Tá certo? Mas o fato é que a ansiedade não foi feita para matar ninguém. A ansiedade foi feita para preservar a vida da pessoa que está passando por ela, principalmente por causa dos buffs que a gente comentou que a ansiedade traz. Então, o que acontece? A maioria das pessoas pensa que vai morrer no momento da crise. E talvez falta um pouco de conhecimento, de saber que na realidade a crise de ansiedade ela acontece porque você sentiu um medo de algo que está acontecendo ou de algum pensamento ruim de algo que possa acontecer. Então aqui a gente consegue perceber que existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade, que é aquela ansiedade natural, de quando o ser humano realmente está ameaçado por alguma coisa ali no momento,
E aquela ansiedade que é produzida por pensamentos de que algo pode ou não acontecer no futuro. Essa última é o problema da ansiedade. Essa é a ansiedade que incomoda. Afinal de contas, se tu estiver passando por, vamos dizer, um assalto, e no momento do assalto tu vai sentir ansiedade. Só que tu não vai se sentir tão mal assim com aquela ansiedade. Afinal de contas, tu vai estar mais preocupado com o bandido do que com os teus sintomas. Agora, pega uma pessoa que está passando por ansiedade, que tem a sua origem nos pensamentos. Essa pessoa ela se concentra muito mais nos sintomas físicos e ela sofre muito mais. Essa é a ansiedade que a gente chama de disfuncional, a ansiedade que não tem função nenhuma para o ser humano. E essa ansiedade ela tem que ser resolvida, tá certo? E aí um detalhe curioso, essa ansiedade vem de pensamentos. Logo, a gente tem que trabalhar os pensamentos que podem estar gerando essa ansiedade. Isso a gente trabalha através de sessões de terapia principalmente, tá certo? Futuramente a gente vai conversar um pouco mais sobre ansiedade, mas eu acredito que já foi informação demais aí para vocês, tá certo? Cara, minha cabeça tá pocando porque eu me identifiquei muito, porque justamente é essa ansiedade que eu tenho, essa ansiedade mais pra esses pensamentos que não vão me ajudar em nada, sabe? E eu preciso urgentemente voltar a fazer terapia, cara. Mas enfim, esse vídeo aqui não é pra virar uma sessão de terapia minha, né? Mas Felipe, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu sei que muitos estão aqui pra ver as polêmicas, as tretas do Warzone, mas a gente tá tentando trazer algo de valor aqui pra vocês também, falando sobre ansiedade, saúde mental, que é coisa que eu não vejo ninguém fazendo na nossa comunidade de COD, e a gente tá ligado que essa comunidade precisa e muito, né? Então aproveita e manda esse vídeo pra algum amigo seu que sofre com ansiedade e que gosta de jogar Warzone também. E aproveito e peço pro Felipe se despedir de vocês aí também, Felipe. Cara, vocês sabem que pra mim sempre é um prazer estar aqui trazendo um pouco do nosso conhecimento pra vocês, e eu espero honestamente que aquilo que a gente conversou hoje de alguma forma ajude você a lidar com a ansiedade que você tem, afinal de contas todos nós temos, tá certo? E se por acaso você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, cara, manda um comentário aí no vídeo, a gente tá aqui pra escutar vocês, tá bom? É isso aí, galera. Quais temas você gostaria de ver a gente falando aqui no Noob Emocional? Tá chegando o dia dos namorados aí, hein? Sei que tem muitos solteiros por aí, casados também. E se a gente fizesse uma call do amor e falasse sobre relacionamentos e tudo isso que gira aí, circula, a ansiedade dessa crise dos 30, sabe? Que eu me encaixo nesse grupo aí também. E indo pra última notícia do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Luquinas, que foi banido aí do COD. E não só ele, é claro, e vários outros jogadores foram banidos também, mas eu vou trazer ele aqui porque ele é um cara dinossauro dos competitivos aí. E aquelas, né? A gente não bota a mão no fogo por ninguém, mas esse cara aqui, mano, esse cara é suor e sangue dentro do COD, tá? Bora lá entender essa história e esse banimento também. Bom, tropa, infelizmente estava esperando ter todas as informações antes de falar qualquer coisa, mas não vai ter o que fazer. Mês passado passei pela mesma coisa que o Adrian. Fui entrar na minha conta normalmente e simplesmente tomei permaban. Fiz de tudo para entrar em contato com a Activision e entender por que isso aconteceu e não tive uma resposta direta. Mas não por conta do pessoal que toma conta da Activision BR/Latam, mas sim do pessoal do Ricochet, que apenas disse que eu tinha quebrado um termo e foi isso. Troquei de conta e segui jogando normalmente por todo esse tempo sem ter nenhum tipo de problema e correndo atrás de advogados para ver o que poderíamos fazer na justiça para resolver isso. O que me deixa mais chateado é que toda a história que eu venho criando durante todos esses anos no COD não serviram de nada. Acostume-se, Luquinas. É assim como comigo aqui também. Se eu dou alguma opinião que a galera discorda, eles não estão nem aí pelo que eu já fiz pela comunidade de COD, se eu trago psicólogo aqui, eles não estão nem aí. Eles só estão me xingando porque eu tô divulgando VPN, né? Faz parte do jogo. Já participei de diversos eventos presenciais, não só no Warzone como no multiplayer. Já viajei para diversos lugares para competir, como Estados Unidos, a CWL 2017, antiga CDL, Londres, o Campeonato Mundial de Warzone, né, o World Series of Warzone 2023, Arábia, que foi aí o EWC 2024, né, que é eSports World Cup. Isso que ano passado consegui realizar o sonho de ir para COD Next por conta de um erro ou bug, além de ficar sem minha conta que eu uso há mais de 10 anos, fiquei sabendo hoje que estou fora de todos os campeonatos oficiais da Activision. Logicamente vou entrar na justiça para ver se consigo
consigo jogar o Campeonato Mundial ainda e resolver de vez o problema da conta. Mas a Copa do Mundo aí de esportes eletrônicos não tem mais tempo de fazer nada. Ainda estou digerindo tudo isso que aconteceu e devo voltar apenas na segunda-feira, que no caso foi anteontem no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? E boa sorte pra geral na Qualify, tamo junto. E aí ele teve o apoio aí da Bclut, né? Vai dar certo, Luquinas, não desanima. Fiquei sabendo de um caso recente que o rapaz ganhou o processo contra eles, contra banimento injusto também. Teve a Rayana aí que tá levantando e ajudando muito a gente nessa fase difícil do Warzone aí de cobranças e afins, né? Que situação horrível isso, cara. Se engana quem pensa que o Ricochet não pune indevidamente. Eu espero que tu consiga sair dessa e ter sua conta de volta. E como ele falou no relato dele aí, a Activision não dá uma explicação direta sobre o motivo do ban. E eu acho que para um jogador, ainda mais com a importância, com o tamanho do Luquinas, como ele propriamente disse ali no texto dele, eles poderiam dar uma justificativa direta ali pra ele, né? E assim, gente, não tem como falar, e eu não tô querendo acusar o Luquinas que tá usando alguma coisa ali pra mexer na mira, ver coisa através da parede, nada disso, porque não é possível, e eu não acredito que um cara com a história dele iria usar umas paradas assim, sabendo que poderia ser prejudicado. Porém, entretanto e todavia, assim como eu trouxe pra vocês aí o vídeo que o Corvo e o Will Brabo fez lá do DS4, tem um vídeo também aqui de 6 meses atrás, onde o Luquinas ensina aí e faz um tutorial de como usar o Arts War aí, né? Que é aquela configuração para você poder ouvir mais no Warzone e tudo mais. E como você não consegue instalar uma parada dessa no console, só no PC e tal, é uma parada que dá, sim, muita vantagem em cima de outros jogadores. E será que não pode ter sido isso o motivo desse banimento? Eu não sei. A Activision é que tinha que falar. Só sei que por essas e outras da Activision aí que o Stolen está revoltado, como eu falei nesse vídeo aqui do Fofocal. Tamo junto, a gente se vê no próximo Fofocal e fé pra tudo.